Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a disputa de cinturão da categoria peso médio do UFC que foi confirmada recentemente, eu já tinha feito um vídeo avisando e nesse vídeo eu vou falar mais especificamente da luta do favorito porque também saiu a cotação para essa luta, lembrando que a luta é entre o campeão Dricus du Plessis e o desafiante Khamzat Chimaev, lá no UFC 319, dia 16 de agosto. Vou começar com a cotação e aí eu vou dando minha opinião, fazendo como eu fiz no vídeo de ontem, né? O Khamzat Chimaev, desafiante, apareceu como favorito e bem razoável, ele paga cerca de 1,51 e o Dricus du Plessis cerca de 2,64. Então o campeão pagando quase ali os seus 2,70 e como eu disse, é razoável, vai, não vamos dizer que é um grande azarão, mas também não é tão parelho assim, dá os seus 65% talvez, por aí. E vamos aqui então fazer o quê? Vamos comparar os dois, né? Vamos dar aquela olhada geral nos dois, retrospecto recente, vamos bater aquele papo para ver se faz sentido o campeão ser azarão. E eu sei que a opinião popular, pelos comentários de vocês, é de que sim, faz sentido, porque eu sei que a maioria de vocês acredita no Khamzat Chimaev. Eu que fui ali cogitando, né, o Dricus du Plessis até ser favorito, né? Mas vamos lá. Começando aqui, ó, vou mostrar na tela para vocês as diferenças entre os dois, né? Começando aqui com o cartel, a gente tem 23 vitórias e 2 derrotas para o Dricus du Plessis e o Khamzat Chimaev invicto, né? Lembrando que esse ano vários invictos estão perdendo invencibilidade, né? Será que o Chimaev vai ser um deles? Seria um choque aí, né, para o mundo. No tempo médio de luta, a gente tem o Dricus du Plessis durando mais, né? Ele luta 13 minutos e 45 segundos em média, e o Chimaev é conhecido por acabar com a luta rápida, né? Principalmente o primeiro round dele é muito forte. A média dele é de apenas 6 minutos e 5 segundos. A altura tem uma pequena diferença para o Chimaev, teoricamente, né? Aqui dá para ver, tá na medida americana, mas enfim, é pouca diferença, então é isso, né? Envergadura leve vantagem também na medida americana para o Dricus du Plessis. Aqui na questão da base, né, traduzindo aqui, a base do Khamzat Chimaev é a ortodoxa, ou seja, ele luta ali na base de destro, né, enquanto o Dricus du Plessis tá como switch, porque ele é um cara que troca muito, então não é designado aqui se ele luta na base de destro ou na base de canhoto, ele muda o tempo inteiro, então não dá muito para você considerar isso, tá? Então o du Plessis não é um cara que você pode, na hora de fazer uma preparação, pensar, né, ele sempre vai estar aqui de canhoto, então eu vou girar para cá, na hora da queda eu vou fazer isso, não dá, né? Ele, na verdade, o du Plessis, não só a questão da base, tudo que ele faz é imprevisível, né? Um cara totalmente estranho, então é meio chato de lutar contra ele. Os dois têm a mesma idade, né? Os dois nasceram no mesmo ano, 1994. O du Plessis é um pouco mais velho, porque ele nasceu no dia 14 de janeiro, enquanto o Chimaev nasceu no dia 1º de maio. Indo para as estatísticas aqui, ó, da trocação, a gente tem o du Plessis, o campeão, com um pouco mais de volume, mas os dois têm muito volume. O du Plessis tem 6,12 em média por minuto e o Chimaev 5,36. Na precisão desses golpes, apesar de ter menos, né, o Chimaev ele é mais preciso, 58% contra 48%, então 10% a mais, bem melhor ali para o Chimaev nesse quesito. Nos golpes absorvidos, o quanto eles apanham, o du Plessis apanha mais, né, ele apanha 4,9 por minuto e o Chimaev 3,2, só que aqui é aquela diferença, né? Ele apanha mais, só que ele bate um pouco mais também. Mas enfim, são dois caras com muito volume e que apanham bastante, tá? Na defesa, aí uma boa vantagem pro du Plessis, ele se defende de 54%, lembra que eu falei no vídeo de ontem que era cerca de 50% a média? Então, du Plessis é um pouco maior que a média e a defesa do Chimaev na trocação é bem ruinzinha, tá? 41%, ele é bem atingível. E na minha opinião, aqui pode ser um dos problemas, porque o du Plessis, além de ter muito volume de golpe, ele bate bem forte, tá? O punch dele é bom, mas enfim, né? Vamos ver se vai ter tempo, né, de bater, porque o Chimaev já pode entrar para derrubar, que é onde a gente vai agora, estatísticas de grappling, né? A gente tem a média de quedas do campeão sendo 2,55, que é muita coisa já, só que o Chimaev impressiona, né? 4,31 quedas a cada 15 minutos, é bastante coisa, não é um Merab Dvalishvili, que tem 6 e pouco, mas é bastante coisa. Precisão das quedas, uma leve vantagem para o campeão, du Plessis, né? 4% a mais do que o Khamzat Chimaev, só que a defesa de quedas, né, aqui tem uma grande diferença, né? O campeão defende metade das quedas que ele sofre ali, das tentativas, né? E o Khamzat Chimaev nunca foi derrubado. Então o du Plessis tem uma estatística interessante de quantidade de quedas, de quão bom ele é em derrubar, só que ele vai enfrentar um adversário que nunca sequer foi derrubado. O que eu acho?
tá? Eu acho que o Duplessis pode até tentar uma queda ou outra como forma de distrair o Chimaev ali, às vezes numa trocação, ou mesmo para realmente tentar uma queda e às vezes na força conseguir derrubar. Lembrando que ele é um peso médio natural e o Chimaev subiu, apesar do Chimaev ser grande na outra categoria, pode ser que a gente tenha uma diferença aqui, porque a questão não é só o peso médio em si, é que o Duplessis, ele é reconhecidamente como um cara peso médio natural, mas muito forte, tá? Então, será que o Chimaev, que às vezes pode dar uma cansada, não vai se desgastar tentando trocar força com um cara que é muito forte, né? E, enfim, e que melhorou bastante no gás. Então, são questões aí, tá? Então, eu não acho que o Duplessis tem que entrar para fazer grappling com o Chimaev, seria uma baita burrice. Mas, eventualmente, fazer as suas fintas e tentar uma queda ou outra justamente para atrapalhar e tal, pode sim acontecer. E eu não duvido, tá, que o Duplessis consiga derrubar, porque, como eu disse, ele é meio imprevisível e ele é muito forte. Tá? Então, às vezes, num cansaço ele pode até derrubar, mas realmente é muito mais provável que se alguém for derrubar nessa luta seja o Chimaev, tá? E aqui uma grande diferença, acho que é a maior diferença de todas as estatísticas, que é a média de finalizações. O Duplessis tem 0.7 a cada 15 minutos e o Chimaev 2.8. O Chimaev é muito mais esse cara que busca o grappling e a finalização. O Duplessis acaba sendo um cara mais completo ali, né? Completo não no sentido de qualidade em tudo, porque ele é estranho, sempre vai ter as críticas ali, mas completo que eu digo no sentido de usar todas as opções durante a luta, né? O Chimaev troca, lógico, mas ele foca muito mais no grappling, né? O Duplessis é o contrário, ele talvez foque mais no striking, mas ele sempre busca mesclar, ele sempre busca lutar MMA, então ele bota a queda também, se precisar ir pra finalizar ele finaliza, se precisar do ground and pound ele bota ground and pound, ele é um cara completamente aleatório, tá? Imprevisível, até nisso, porque ele não tem as ferramentas ali que você fala, ele vai optar por isso. Eu acho que isso ajuda muito ele, para falar a verdade, tá? Por mais que as pessoas falem, ele não tem tanta técnica e tal, ou é estranho, tem uma técnica diferente, tudo isso é verdade, mas acaba sendo eficiente porque ele sempre ganha, porque se a gente for seguir aqui, ó, olha a sequência de vitórias dele, né? Strickland, Adesanya, Strickland, Whittaker, Derek Brunson, então assim, Derek Brunson, beleza, a gente é um baita wrestler, mas pode até desconsiderar, mas o cara ganhou do Whittaker, ex-campeão, Strickland 2 vezes ex-campeão, Adesanya ex-campeão, então assim, é um cara que veio chocando o mundo em quase todas as lutas, porque ele era azarão em várias dessas, né? Justamente porque você olha o cara lutando e você não entende como que o cara vai ganhar do outro, porque ele é todo desconjuntado ali, tá? Só que se a gente for olhar o Chimaev, o que mais impressionou, na minha opinião, né, vocês podem comentar de vocês aqui embaixo, foi a vitória contra o Whittaker, né, que ele arregaçou ali a cara do Whittaker, aquela realmente foi impressionante, muito rápida a vitória, muito contundente. A luta contra o Usman foi legal, mas o Usman não é um peso médio, e pro final da luta ele deu uma desgastada, então eu não fiquei tão impressionado, apesar de ser o Usman, não quis me dizer muito para uma luta de peso médio, é isso que eu quero dizer, tá? Ele já ganhou do Holland, que também, né, e aí as lutas no meio médio, Burns e Jing Liang. Então assim, se a gente for olhar aqui, nesse conjunto de performances recentes deles na categoria peso médio, o Duplessis obviamente chama mais atenção, porque, de novo, o cara ex-campeão, peso médio de verdade, que o Chimaev venceu foi um só, que foi o Whittaker, né, que ele realmente venceu muito bem. Só que o próprio Duplessis também venceu e também venceu muito bem. Tá? E se a gente for olhar aqui, a gente pode pegar agora e dar uma olhada no retrospecto dos dois individualmente, passando bem rápido, né? Porque eu já acabei de falar de algumas lutas, mas contra o Whittaker aqui, ó, o Chimaev conseguiu o bônus de performance, a vitória foi no primeiro round, né, com 3 minutos e 3 minutos e 34. Voltando mais pra trás, só que aí é meio médio, né? Ele ganhou do Durinho, luta da noite, Jing Liang, aí um monte de bônus de performance, mas tudo meio médio, né? Não era peso médio. Esse é o ponto. Então, ele teve a do Usman, que foi uma adesão majoritária, e teve essa com o Whittaker, né? Então, não é tanto material assim, é só a dúvida que eu tô levantando. Não tô dizendo que ele é zebra, né? Mas eu tô levantando a dúvida. Porque do outro lado, a gente tem o material para analisar, né? Porque veio o Duplessis, né? Ganhou do Marcos Maluco Pérez, né? Nocaute no primeiro round, quando ele estreou no UFC. Aí ele já ganhou bônus de performance nocauteando no segundo round. Aí ele ganhou a adesão unânime do Brad Tavares. Tudo isso, de novo, peso médio, né? Darren Till, luta da noite, né? E finalizou no terceiro round. Derek Brunson nocauteou o Whittaker, ganhou bônus também. Luta da noite com o Strickland, ganhou luta da noite também. Aí finalizou a Adesanya, coisa que pouquíssimos, né? Na verdade, ali, até ele ser finalizado ali,
né? Acho que o Adesanya não tinha derrota por decisão, que eu me lembro, né? E aí, a decisão na vitória, na decisão unânime na última luta, né? Na vitória contra o Strickland na revanche. Então, assim, são retrospectos aí, como eu disse, que a gente tem muito mais material da categoria para olhar para o Duplessis. Eu acho que sim, faz todo sentido a proporção ali, tá? Seja como tá pro Chimaev, ou se fosse pro Duplessis eu também não acharia estranho. E eu entendo que fique esse favoritismo das bolsas no geral pro Chimaev, porque por mais que não tenha tantas lutas do peso médio, ele tem esse hype, essa mística do cara que entra no primeiro round, passa a carreta, e o Duplessis, como... né, ele não é um cara tão vistoso ali, né, na hora que você vai assistir, não é um cara muito plástico, não é um cara muito tradicional. Eu acho que isso gera talvez um preconceito na qualidade dele, tá? Então eu acho que é uma junção das duas coisas. Um cara que impressiona, mata todo mundo ali no primeiro round praticamente, e um cara que se olha e se fala, nossa, que maluco estranho, né? Então, é a junção disso, na minha opinião, não só isso, mas também isso, faz com que o favoritismo esteja como esteja. Eu vou ser teimoso, tá? Não adianta. Eu inclusive, logo nas primeiras lutas do Chimaev, eu falava, esse cara um dia vai ser campeão do UFC. E nem sabia que ele ia subir de categoria, né? E eu ainda acho que ele vai ser, tá? Mas pra essa luta, eu sou teimoso, eu não sei porquê, mas eu ainda acho que o Duplessis vai dar conta de trocar força, de suportar a pressão. Eu acho que se tem um cara que é louco e que aguenta esse tipo de loucura, de fazer força, que tem garra, que se cansar vai continuar lutando, eu acho que esse cara é o Duplessis, tá? Então eu acho que esse é um dos poucos que tem aí pra tentar fazer frente ao Chimaev. Ele pode perder, mas se fosse colocar o favoritismo, eu ainda acredito que seria 55% de favoritismo para o Duplessis, tá? Por conta de peso da mão, tá? O cara bate forte, ele tem muita força física, ele tem um gás muito bom, e eu acho que ele aguenta fazer essa isometria, eu acho que ele aguenta essa loucura, eu não acho que ele vai se abalar, eu não acho que ele vai se intimidar, então eu acho que ele tem certos ingredientes para fazer frente. Posso estar enganado em não ceder, né, a talvez essa mística aí do Chimaev, mas de novo, mesmo contrariando as bolsas, para mim é 55-45, tá? Não acho que é mais que isso, assim como o que tá atual aí da cotação, também não acho que tá errado e nem exagerado, tá? Eu acho que se tivesse 70-30 ou mais, aí eu ia falar, pô, aí estão no hype demais do Chimaev e tal. Mas eu entendo, tá? Eu entendo que meu palpite não é popular, mas eu vou ser teimoso e eu vou acreditar que eu acho, né? Acho, não tenho certeza de nada, mas acho que o Duplessis consegue fazer frente. Enfim, você acha que eu sou maluco demais por estar com essa opinião? Né? Posso estar errado, não vai ser a primeira nem a última vez, mas já comenta aqui embaixo se você tá com as bolsas ou se você tá com esse pezinho atrás aí acreditando no desconjuntado Derico Duplessis. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!